Amém. Graça e paz, querido. Você pode sentar. É sempre extraordinário e inspirador estar aqui. Sempre que nós viemos aqui, fomos profundamente abençoados. JB é um amigo, um irmão, e eu digo isso para ele. Ele tem sido uma grande inspiração para a liderança evangélica nesse país. A atitude, a integridade, a excelência, a postura, a influência tem sido algo que realmente demonstra a graça de Deus e inspira a nós, pastores, líderes em todo o país. Muito obrigado, bispo. Querido, eu fico extremamente honrado e feliz de poder falar num evento como esse, profetizando 2023. Eu faço isso na nossa igreja já há 20 anos. Todo mês de dezembro nós fazemos 12 dias de cultos, profetizando o próximo ano. E um pouco mais do que cultos, são momentos proféticos, momentos para estabelecermos projetos de vida. Você tem que entender que aquilo que você projeta, porque Provérbios diz que os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então, vocês que estão aqui, sexta-feira à noite, são nobres, que estão no seu interior ardendo para projetar coisas grandes para o próximo ano, e estão de coração e mente aberta para receber palavras proféticas sobre os seus projetos. E eu profetizo que cada palavra liberada deste altar virá sobre os seus projetos e fará com que os seus projetos prosperem e nenhum deles cairão por terra, em nome de Jesus. É para alguém essa palavra aqui? Amém? Eu estive nessa mesma época do ano, alguns anos atrás, ministrando. E ministrei uma palavra sobre o poder do sacrifício. E é impressionante que todas as vezes que eu venho aqui numa conferência, em algum momento, sempre alguém diz: pastor, aquela palavra, eu lembro dela até hoje, Deus marcou minha vida, aconteceu algo. Eu ministro sobre esse tema há 15 anos no mês de dezembro. Todo mês de dezembro eu ministro uma palavra com este tema. Tanto é que eu escrevi um livro, alguns anos atrás, chamado O Poder do Sacrifício. Essa noite eu não vou falar sobre isso especificamente, mas eu quero trazer uma palavra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu quero trazer uma palavra para destravar algo no seu entendimento, que se tornará profético para o ano de 23 na sua vida. Essa palavra vai destravar algo, que o ano de 23 será um ano totalmente diferente na sua vida em todas as áreas, porque não é minha, mas é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo com você, e é uma história conhecida, mas eu quero que você me acompanhe, porque eu quero terminar essa palavra liberando 4 palavras proféticas sobre a sua vida para o ano de 2023. Amém? 1 Reis conta a história do rei Salomão, uma história que você conhece. Mas há um versículo 7,
capítulo 4 de 1 Reis 4:7, que diz assim: e tinha Salomão 12 provedores, diga provedores, sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês do ano. Guarda essa palavra com você. Salomão tinha 12 provedores, e cada um tinha que prover uma vez por ano, tudo para a casa e para o reino, para a casa do rei e para a casa do Senhor, para o templo e para a casa do rei. Entenda isso. Salomão, quando ele assume o reinado, ele era um adolescente, muito jovem. Ele assume um reino, preste atenção nisso, falido, quebrado, em dificuldades. Por quê? Porque havia terminado uma guerra civil. Quando um país entra em guerra com outro país, é um grande problema. Mas quando um país entra em guerra dentro dele, as pessoas de dentro do país estão em guerra, que se chama guerra civil, é muito pior. E essa guerra civil foi gerada entre alguém querendo tomar o reino, tomar o trono do rei Davi, Absalão, seu filho. E essa guerra fez com que muitos homens morressem, de um lado e de outro, mas ambos eram israelitas. Então Salomão assume, após uma guerra civil, aonde muitos homens haviam morrido, mulheres viúvas, crianças órfãos, colheitas que não foram colhidas, terras que não foram adubadas, plantadas, crise econômica, crise financeira, havia crise em todas as áreas. Davi, ele chama os seus próximos e ele ajunta muito dinheiro e guarda para construir o templo. Mas isso era um dinheiro da coroa, isso era um dinheiro do reino. O povo estava passando por dificuldades. E ele, jovem, inexperiente, ele precisava resolver esse problema. E ele não tinha noção. Ou seja, ele estava em uma crise de transição de governo. Só que nesse momento, ele lembra de um tempo que seu pai, o rei Davi, passou por uma grande crise, a maior crise do seu reinado. Não foi uma guerra, não foi uma invasão, não foi nada disso. Foi quando ele faz o censo e mais de 70 mil pessoas morrem em 3 dias. E o anjo do Senhor estava à porta de Jerusalém e agora seria a grande matança. E ele lembra do pai dele, dizendo: a maior crise do meu governo foi resolvida assim. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, Davi define a estratégia para resolver a maior crise. O anjo estava à porta, iria entrar. Você conhece essa história? Ele ora e diz: Senhor, foi eu que errei, não toque no povo de Jerusalém, o que eu faço? E Deus manda um profeta dar uma instrução a ele: ofereça um sacrifício. E ele vai até a eira de Araúna para oferecer um sacrifício, que era o que estava ali perto, que é o Monte Moriá. E Araúna diz: pegue os bois, pegue a madeira, ofereça o sacrifício ao Senhor, pegue o que você precisar. E aí vem a definição do que é sacrifício. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não,
mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Por favor, vem cá, repete comigo, por favor, vamos lá. Diga, não. Mas por preço, vai lá, fala comigo. Mas por justo te eu acho que a tradução está diferente ali. Ok. Mas por preço justo te comprarei. Vai lá, repete isso. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Imediatamente a praga cessou. Então Salomão sabia que o pai dele tinha um segredo. A maior crise do governo foi resolvida com o poder do sacrifício. Quando a gente fala de sacrifício, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, sofrimento. Diga, sacrifício não é sofrimento. Sacrifício destrói o sofrimento. Eu vou te dar um exemplo. A minha sobrinha, que é como minha filha, ela nasceu no apartamento do lado, filha da minha irmã. Eu tinha acabado de casar e minha esposa trocou as fraldas dela e deu mamar. E a minha sobrinha teve filho, o primeiro filho, semana passada. E a minha esposa hoje me mandou um monte de foto, minha esposa trocando e dando mamar para a filha da minha sobrinha, como se fosse a nossa neta, algo extraordinário. Minha sobrinha ficou grávida. Gente, domingo eu fui almoçar na casa da minha mãe e minha sobrinha foi. E ela estava com uma coisa aqui. Eu disse, que é isso, Jéssica? Ela disse, estou toda enfaixada. Falei, por quê? Porque eu parei de dar amamentar e tem que secar o leite. Eu falei, por que está apertando? Para o peito não inchar, então tem que secar. Eu estou com 38,5 de febre. Amamentando. E eu disse, o que aconteceu? O bico do peito, tio, rachou. E o bebê mamava e saía sangue, cortava. Eu chorava e ela mamava. Eu disse, ai Jesus, olha para mim. A mulher fica grávida e a barriga cresce, as estrias também. Parto normal, a única coisa de normal é o nome, porque não tem nada de normal naquele negócio. Eu assisti 2. Tive 2 filhos, que graças a Deus minha esposa que deu à luz, 4,1 kg cada um, 53 centímetros. Parto normal. Aquilo é um estrago que só Deus para consertar. Ou um cirurgião plástico depois. Querido, aquele negócio nasce. Aquilo faz um estrago, aí começa a mamar e endurece e dá febre. É uma loucura. Olha para mim. A mulher ter um filho, isso é sacrifício. Sofrimento é uma mulher viver a vida toda estéril. O sacrifício da gravidez anula o sofrimento da esterilidade. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando? Alguém está entendendo? Estende sua mão assim, vai lá rápido, estende a sua mão e diga, sacrifício é abrir mão de algo que me custa para conquistar algo maior ainda. Oh meu Deus, alguém está entendendo isso? Davi define isso aqui, não quero nada de graça, não darei, não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. É um jovem que abre mão de sair, de festa, de férias, de amigo, de namorada, para ficar estudando e fazer medicina. Isso é sacrifício, mas destrói o sofrimento da pobreza, de ter uma família e não poder sustentá-la. Meu Deus, você tem que entender isso, diga sacrifício. Destrói o sofrimento. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? É a gravidez, ela é sacrifício. É o sacrifício que anula o sofrimento da esterilidade. Pergunte a uma mulher que deu à luz: você faria isso de novo para ter esse filho? Ela fala, faria 10 vezes para ter esse garoto. E como seria se você não tivesse filho? Meu Deus, minha vida faltaria um pedaço. Seria um sofrimento eterno. Viver a única vida sem ter um filho. Consegue entender isso?
Sacrifício é abrir mão de algo. Então Salomão entendeu isso, que sacrifício atrai a presença de Deus, sacrifício gera favor do homem, sacrifício gera poder. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, também não vim falar sobre isso, mas você conhece a história. No meio dessa crise de governo, de transição, Salomão acorda um dia de manhã, chama todos os sacerdotes e diz: busca 1000 bois, vamos sacrificar ao Senhor 1000 bois. Não foram 1, 2, 10, 100, 180, 13, 1000. Final do dia, todos os sacerdotes sujos, de tanta poeira e terra que os bois levantavam, um rio de sangue escorrendo. Salomão volta cansado, deita e dorme. Você conhece a história. O Senhor aparece a ele. Diga: sacrifício atrai o Senhor. Deixa eu falar outra coisa aqui, olha para mim. Pastor, a gente está vivendo no tempo da graça. O que é isso que o senhor está falando? Eu disse que sacrifício destrói o sofrimento. Foi o sacrifício da cruz que destruiu o sofrimento da lei e gerou o tempo da graça. Se não existisse o sacrifício na cruz, nós estaríamos no tempo da lei. Deus operou no princípio do sacrifício, oferecendo o que lhe custava, o seu único filho, para conquistar algo maior ainda: milhões, bilhões de filhos sobre a terra, que sou eu e você. Salomão vai e faz um sacrifício, Deus vem e aparece a ele. E aí Deus faz aquela pergunta: me fala o que você quer, pede o que queres que eu te faça. Qual foi a resposta de Salomão? Me dê. Todo mundo responde isso, mas não é bem isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito o seguinte: Senhor, grande é o povo que o Senhor colocou para eu cuidar. Eu sou novo e eu não tenho entendimento. Esse povo está passando pela maior crise econômica financeira. Senhor, me dá sabedoria para governar com entendimento a este povo, para levá-los à prosperidade. Eu quero ser o provedor deste povo. Salomão pede a Deus, e olha só, 1 Reis 3:10, dá-me agora sabedoria e conhecimento. Diga: sabedoria e conhecimento, para conduzir este povo com competência. Pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Então ele pede sabedoria e conhecimento para governar e levar esse povo, conduzir com competência, para que eles saiam da pobreza e vá para a prosperidade. Ele diz: Senhor, eu quero ser o provedor desta nação, tirar esse povo da pobreza e levar esse povo à prosperidade. E Deus diz: uau! 1 Reis 3:13, e também até o que não me pediste te dei, assim como riqueza com glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus diz: ei, foi tão extraordinário que você me pediu, que além disso eu vou te dar riqueza, glória, eu vou te dar muito mais do que o que você pediu. Deus vem e dá a Salomão muito mais do que o que ele pediu, e faz dele um homem próspero. Salomão experimenta o que é o poder do sacrifício. Salomão entende o que é o poder do sacrifício. Ele oferece 1000 bois, Deus aparece e quebra toda o sofrimento, a cadeia de sofrimento que aquele povo estava passando. E o povo começa a prosperar. Você conhece a Bíblia diz que aquele povo crescia e vivia, achava-se prata pela rua, os empregados se vestiam melhor do que os príncipes da terra. Salomão proveu tudo isso a este povo. Aí Salomão vem e estabelece um sistema administrativo de governo descentralizado, de forma regionalizada. Ele busca 12 pessoas, 12 pessoas simples, 12, entenda isso, 12 pessoas simples e comuns,
algo inteligente e inovador ele faz. Um sistema administrativo descentralizado. E ele vem e chama 12 homens. Mas olha que interessante, eram 12 homens comuns. Eram homens simples, que estavam do lado dele, mas que ele conhecia, que tinha o coração na obra de Deus, no reino de Deus, tinha o coração em Israel. Secretário, comandante, contador, sacerdote, mordomo, pessoas simples, funções simples. 1 Reis 4:7. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. Cada um tinha que prover tudo por um mês do ano. Olha para mim, agora está a chave. E aqui começa o início da profecia de 2023. Ele pega esses homens simples e diz: eu preciso te ensinar uma visão. Meu pai teve um grande problema. Ele usou o princípio do sacrifício e ele destruiu o sofrimento. Eu assumi com um grande problema, fiz a mesma coisa, olha como estamos vivendo. E eu quero ensinar a vocês a se tornarem provedores. Entender o que é o poder do sacrifício, o que é o poder de abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior ainda. E ele ensina esses 12 homens simples, diga 12 homens simples, diga 12 homens comuns. Ele ensina esses 12 homens simples, ele ensina esses 12 homens comuns sobre o que é ser um provedor, sobre o que é o poder do sacrifício. E ele diz: vocês vão prover para a casa de vocês e vocês vão prover para a casa de Deus. Diga para casa, diga para minha casa e para a casa de Deus. Para minha casa e para a casa de Deus. Aqui eu entendo a primeira coisa, que provedor não é algo para pessoas ricas, e sim para quem entende princípio. Ser provedor não é para ricos, e sim para quem entende princípios. Esses homens aceitam, e eles se tornam príncipes de Israel, e se tornam os 12 homens mais ricos da nação de Israel, somente abaixo do rei Salomão. A Bíblia diz que eles eram os homens mais ricos de Israel. Salomão disse: cada um de vocês vai pagar todas as contas do meu palácio e do templo por um mês. E eles concordaram. Então por um mês eles proviam tudo para a casa do rei e tudo para o templo, tudo que precisava. Sabe o que é interessante nesse texto de 1 Reis? É que nesse texto de 1 Reis fala o que gastava só de comida na casa de Salomão por dia. Na casa de Salomão por dia. Porque você tem que entender que Salomão tinha 40 mil estrebarias. Salomão tinha 12 mil cavaleiros. Então só na casa de Salomão, só no templo, só no palácio de Salomão, gastava por dia 3 toneladas de farinha de trigo, 6 toneladas de outros tipos de farinha. Todos os dias matavam 10 bois gordos, 20 vacas de pastos, 100 carneiros, fora os veados, fora as gazelas, fora os corços, fora as aves. Isso era o que gastava de comida. Quando eu estava lendo isso, eu parei e fiz a conta. Se você não acreditar, depois você faz na sua casa. Isso são 350 mil reais por dia, aproximadamente 10 milhões por mês. Ou seja, ele pega 12 homens e ensina o poder do sacrifício, e chama esses homens simples e comuns, que tinham um entendimento do princípio, e diz: vocês serão provedores a partir de agora, e cada um vai prover 10 milhões por mês para minha casa e para o templo. Meu Deus, alguém está entendendo isso? 1 Reis capítulo 4, versículo 27. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei,
coisa nenhuma deixava faltar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, eu não sei quem é. Provedor não é alguém muito rico que faz generosidade, e sim qualquer pessoa que deseja aceitar a unção de se tornar provedor da sua casa e da casa do Senhor. Isso é para qualquer um que entende e aceita. Ei, guarda o que eu vou te dizer. Provedor é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Vou ter que falar de novo. Vai lá, põe no Instagram e faz de conta que a frase é tua. Vai lá. Diga: provedor não é aquilo que eu sou. Desculpa. Diga: provedor não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou. Meu Deus. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? E esses homens se tornaram provedores, se tornaram os homens mais ricos. Agora olha isso aqui, entenda. A Bíblia diz o nome deles. Feio, mas diz: Ben-Hur, Baaná, Simei, Josafá, Geber. A Bíblia diz o nome deles. Só tem um detalhe, que o texto que eu li diz: e eles proviam tudo o que precisava prover para casa. E eles eram chamados de provedores. Eles eram chamados de quê? Não. Agora você vai ter que participar, me ajuda. Eles eram chamados de quê? Por acaso alguém sabe o que significa a palavra provedor em hebraico? Abraão sacrificando Isaac. E o Senhor diz: não faça isso. E aparece um cordeiro. E quando aparece um cordeiro, o que Abraão fala? O Senhor proveu. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Você sabe quando esses homens apareciam, o que eles diziam? Jiré está chegando. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eles entravam pela porta, chegou um Jiré. Querido, eu não quero forçar a interpretação coisíssima nenhuma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No momento que esses homens se tornaram provedores, um dos sobrenomes de Deus foi colocado na vida deles. Eu já comecei a profetizar. Um dos sobrenomes de Deus foi colocado na vida deles. Eles passaram a ter o DNA de Deus. Eles passaram a ter o caráter de Deus. Eles passaram a ter a presença de Deus. Você sabe o que eles se tornaram? A mão do rei. Se você já assistiu alguma série, algum filme de época, você já viu a mão do rei. Quem era a mão do rei? Um conselheiro, o maior conselheiro, aquele que liberava ou retinha todas as coisas em nome do rei. Eles passaram a ser, os 12, a mão do rei Salomão em Israel. Eles passaram a ser o provedor, a mão do rei. Ou seja, quando você entende o que é ser provedor, você se torna a mão de Deus sobre a terra. Meu Deus do céu, põe a mão na tua cabeça e diga: um provedor recebe um dos nomes de Deus, Jiré, e se torna a mão de Deus sobre a face da terra. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aonde eles estavam não tinha necessidade, porque eles proviam todas as coisas. Eles eram a mão do rei. Ei, eu estou profetizando 2023. Alguém neste lugar será a mão de Deus sobre este ministério. Alguém neste lugar será a mão de Deus sobre Brasília. Vão existir necessidades no ano de 2023 nessa cidade, a nível de governo, e alguém aqui será levantado como provedor para a necessidade deste governo. Você será um Jiré, a mão de Deus sobre Brasília. Se é para alguém essa palavra.
Quando você não é provedor, você tem mais sonho do que finanças. Quando você é provedor, você tem mais dinheiro do que sonhos, porque Deus te dá o suficiente para os seus sonhos e ainda para prover aquilo que se necessita. Será que alguém está entendendo isso? Diga: provedor tem mais dinheiro do que sonho. Deixa eu te mostrar 2 provedores na Bíblia. Eu vou terminar com isso. 2 provedores, posso? Vou te mostrar o exemplo de 2 provedores na Bíblia. Ok? Primeiro, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Deus diz a Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. O que Deus estava dizendo? Elias, eu levantei uma mulher viúva que será a sua provedora. Vou levantar uma mulher viúva Jiré. Foi isso que Deus disse a Elias. Uma mulher viúva Jiré, provedora. Levanta e vai lá. O que Elias pensou? Cara rico, milionário, morreu, largou a mulher viúva. Vou chegar lá em Sarepta, a viúva rica milionária vai me chamar, vai me dar casa, vai me dar comida, tudo que eu preciso nesses 3 anos de necessidade. Elias vem, penso eu, caminhando, vai entrando em Sarepta, está passando, passa ali uma jovem, porque ela tinha um filho pequeno, ela não era uma mulher velha, passa ali uma moça jovem, não muito de idade, descalço, roupa rasgada, meio suja, garotinho do lado, remelento, barrigudinho, pançudinho, passando fome, ela com um feixe de lenha, e ele vem entrando na cidade, procurando a viúva rica, e Deus diz: Elias, é essa. Ele diz: oi, Senhor, é essa. Senhor, é essa o quê? É essa que eu mandei falar. Ô Senhor, desculpa, eu estou pensando na viúva rica. É para eu falar o quê, Senhor, para essa mulher? Desculpa, eu não entendi. É uma palavra profética, que ela está curada? O que é para eu falar? Não, Elias, é essa. Essa é Jiré. Tu está de brincadeira. Tu está de brincadeira. Não. Tu está de brincadeira. Essa é a Jiré. Esta é a provedora. Ensine para ela o poder do sacrifício. Ai, meu Deus, alguém entendeu isso? Ele chama a mulher e disse: vem cá, vem cá. O que você tem em casa? Senhor, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um pão, um bolo. Vou dar para o meu filho comer, vou comer e vamos morrer. Ele diz: existe um poder no sacrifício. Sacrifício destrói o sofrimento. Sacrifício é abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior ainda. Vai lá e faz o bolo, e ainda pega um copo de água, porque é tempo de seca. Traz para mim, porque eu vou comer e beber. A mulher não questiona. Por quê? Porque ela tinha o princípio dentro dela. Provedor não é o que você tem, é aquilo que você é. E aquela mulher vai, faz e volta, e entrega o bolo. E aí ela entrega o bolo para ele. Ele come. Quando ele come, ele libera uma palavra sobre a vida dela. Não está escrito dessa forma na Bíblia, mas é isso que significa. Deus mudará para a sua casa e te dará um dos nomes dele, porque a partir de hoje não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Haverá mais prosperidade, mais provisão do que a sua necessidade, porque você passou a ser provedora. Meu Deus! Se alguém entendeu. Provedor não é alguém rico, e sim alguém que tem chamado, que tem entendimento do princípio, que aceita, que crê, que recebe, que conhece o poder do sacrifício. Deixa eu te mostrar um segundo. Posso?
Sim ou não? JB me deu 20 minutos para pregar hoje. Aí depois ele se arrependeu e me deu mais. É que ele foi pregar lá na igreja, eu dei 20 minutos para ele pregar. Eu disse: prega, canta, tira oferta em 20 minutos. Olha aqui para mim. Eu vou te mostrar outro. Quando Jacó chamou seus filhos para abençoar, ele chama um dos filhos, José, pobre, morando no deserto, nômades, simples, mas ele ministra uma palavra e uma unção sobre a vida de José. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, não para de dar frutos, e seus galhos se estendem para o outro lado do muro. Diga para o outro lado do muro. O que significa um galho cheio de fruta do outro lado do muro? Você pega, mas quem está lá do outro lado também pega. O que Jacó estava fazendo? Ministrando sobre José a unção de ser eu estou te dando tanto, que é para você prover. Ele recebe essa bênção. Jacó diz: Deus vai te dar tanto dinheiro, Deus vai te dar governo, você vai ter tudo o que você precisa, com um propósito: prover para a nossa nação. Deus tira ele de lá, Deus leva ele para um outro lugar. Você conhece a história. Vai trabalhar, Potifar, cresce, prospera, é traído, vai para a prisão, prospera na prisão, começa a ser o carcereiro-chefe, é esquecido na prisão, sai da prisão, vai na presença de Faraó. Faraó diz: não existe outra pessoa igual a você, o meu anel coloco no teu dedo, meu cetro está na tua mão, ninguém fará nada sobre o império do Egito sem a tua palavra. Só eu sentado no meu trono serei maior do que você, mas sem a tua palavra nada se fará neste lugar. Ou seja, ele passou a ser a mão do rei, ele passou a ser o provedor. Aí você conhece a história. Vem os irmãos dele, e os irmãos chegam, e quando os irmãos chegam, ele teve a oportunidade de matar todos eles, ou pelo menos deixar eles no buraco, pelado, ou vender eles como escravo, fazer qualquer coisa. Ele sofreu muito. Qual foi a resposta de José? Gênesis 45, 5. Olha aqui para mim, entenda isso, isso é o mais importante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, diante de vocês, para conservação da vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus me fez provedor para cuidar de vocês, da casa de vocês, da casa dos meus pais, de toda a nossa família, para que ninguém pereça nesses 7 anos. Eu vou dizer algo aqui, e se você entender isso, a partir de 2023, eu estou profetizando, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Um provedor nunca, ouça, e eu repito para que você tenha certeza, nunca se sente usado, explorado, quando precisa lançar a sua semente, a sua contribuição, a sua generosidade. Ele nunca se sente usado, ele nunca se sente explorado, porque ele sabe que é a unção de provedor que Deus colocou na vida dele, e esta é a unção que ele deve se mover, e quanto mais ele prover, mais ele prosperará. Alguém entendeu isso? Vai lá, levanta a tua mão bem alto e diga: um provedor nunca se sente usado, explorado, quando precisa contribuir.
Eu disse dois, mas eu vou dizer um terceiro. Deixa eu dizer um terceiro aqui. Havia uma igreja no Novo Testamento. É porque a gente fala tanto de Velho Testamento, aí parece que a gente está fora do contexto, né? Então vamos para o Novo Testamento. Havia uma igreja no Novo Testamento que entendia o poder do sacrifício e se tornou provedor. Igreja de Filipos, Filipenses 4,14. Todavia, fizeste bem, Paulo escrevendo para a igreja, em tomar parte da minha aflição, da minha necessidade. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para Macedônia, ele foi para Filipos ou para Macedônia? Olha para mim, ele foi para Filipos ou para Macedônia? Para Macedônia. Macedônia, tá, vamos lá. Deixa eu contextualizar. Vamos lá. E bem sabeis também vós, ó Brasília, comunidade das nações, que no princípio do Evangelho, quando eu fui para Alagoas, para a igreja Vida Nova, Carvalho de Justiça, seja lá o nome que for, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez, me mandaste o necessário quando eu fui para o Rio Grande do Sul, para Tessalônica. Está escutando o que Paulo está falando? Igreja de Filipenses, quando eu fui para Macedônia, vocês foram meus provedores. Quando eu fui para Tessalônica, vocês foram meus provedores. Não que eu esteja procurando receber dinheiro, dádivas, mas eu procuro fruto que aumente a vossa conta. Meu Deus, aqui ele está falando de sacrifício. Mas bastante tenho recebido. Ei, eles não mandaram o necessário, eles mandaram mais que o bastante, mais que o necessário. Mas bastante tenho recebido e tenho hoje em abundância. Diga abundância. Cheio eu estou. Olha só o tanto de adjetivo. Recebi o bastante, abundante, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Para e olha para mim. Agora eu vou citar o versículo, que é um dos versículos que a igreja mais gosta de repetir. O problema é que quando você repete esse versículo, você não entende o contexto. Então texto sem o contexto, ele é um pretexto errado. Vou repetir. Não adianta você citar esse versículo sem o contexto, porque ele não significa nada na sua vida sem o contexto. O contexto é esse. Paulo está falando com uma igreja que se tornou provedora, que mandou para ele mais do que ele precisava. Mandou para ele quando estava em Filipenses, mas mandou quando ele estava na Macedônia e nos outros lugares que ele foi. Aí ele para, e eu imagino ele escrevendo. Em algum momento ele largou aquela pena. Meu Deus, olha para mim, ele largou aquela pena. E eu penso que Paulo, sei lá, em algum quarto, em algum lugar, na prisão, fazendo alguma coisa, ele largou aquela pena e levantou a mão aos céus, e ele libera a palavra profética mais extraordinária, uma das mais extraordinárias do Novo Testamento. E ele libera o versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Esse texto está ligado ao sacrifício que aquele povo fez, porque eles eram provedores. Eu vou terminar. É melhor eu terminar com você dizendo do que você dizendo graças a Deus. Amém, pastor, amém, amém. Ouça aqui. Salomão sacrifica 1000 bois e o Senhor aparece. Os provedores pagavam toda a conta da casa e do templo uma vez por ano. 12 meses,
cada um pagava. Se tornaram de homens mais simples, contadores, secretários, comandantes, aos 12 príncipes mais ricos de Israel. A viúva de Sarepta deu tudo que ela tinha, um bolo, e por 3 anos ela foi dona de uma padaria. Ela não só dava para o profeta, mas ela dava para os vizinhos, ela vendia para quem tinha dinheiro, pegava o dinheiro da venda dos pães e comprava trigo, comprava outras coisas. Pastor, o senhor está forçando? Não estou. Ela podia fazer quantos bolos? Quantos elas quisesse, porque nunca faltou farinha. Você acha que ela não fez para um vizinho? Você acha que um dia ela não queria comprar alguma coisa para comer, uma carne, e ela não fez um monte de pão e disse: quer trocar pão para mim, comigo, por essa galinha, por essa pomba, por essa ave? Lógico. Filipenses enviava ofertas de sacrifício. Paulo chama de oferta de sacrifício. E recebe uma das maiores profecias. Põe a mão no teu peito e diga: todas as necessidades foram supridas em Filipenses. Consegue entender isso? E eu vou terminar liberando 4 palavras proféticas sobre a sua vida. Por quê? Porque eu vim essa noite profetizar sobre essa igreja. E quando eu falo sobre essa igreja, eu não estou falando da comunidade das nações. Eu estou falando de você. Você não entendeu, eu estou falando de você. Eu vim profetizar para esta igreja que 2023, eu não posso ser leviano de dizer todos, mas 2023, Deus levantará muitos como provedores. E alguns de vocês vão chegar ao ponto de plantar uma semente neste altar, que será o valor de toda a despesa desta igreja de 1 mês. Porque Deus te levantará em 2023 como provedor. Sua necessidade não será suprida por alguém que virá te trazer o que você precisa, mas o que sairá da sua mão vai gerar a provisão além do que você necessita. Quero liberar 4 palavras. Fica em pé. Para receber uma palavra profética, fica em pé. Eu falei sobre 4 pessoas que operaram dentro do poder do sacrifício. E eu quero dizer o que Deus fez na vida desses provedores. E eu vim aqui só para isso. Profetizar 4 coisas que Deus fará na sua vida, que se tornará um provedor a partir desta noite. Não é em 2023, a partir dessa noite. Salomão foi provedor. E o que Deus faz na vida de um provedor? Levanta a tua mão, como um ato profético. Eu vou liberar. E se essa palavra é para você, você fecha a sua mão e diga: eu recebo, eu tomo posse, faz qualquer coisa. Olha para mim antes. Eu falei exatamente isso. E eu liberei uma palavra na igreja. Deus trará uma pessoa que vai. Falei para uma mulher. Deus trará uma pessoa que vai ser o seu resgatador. E Ele vai trazer toda a provisão que você necessita. 1 mês depois, uma outra mulher me procura e diz: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Palavra profética foi liberada do altar pela tua boca. Se a pessoa pegou ou não pegou, eu não sei. Eu sei que não era para mim, mas eu peguei. Eu tenho uma escola e queria fazer dela uma escola bilíngue, caríssima. Uma senhora trouxe a neta. E ela disse: por que aqui na cidade não tem uma escola bilíngue? Ela disse: é meu projeto. Ela disse: me apresenta o projeto. Eu levei o projeto para ela. Ela disse: eu vou pagar todo o projeto. E ela construiu. Hoje já existe. Ela construiu a melhor escola de Balneário Camboriú para aquela mulher da igreja. E deu para ela. Você entendeu ou não entendeu? Ela disse: a palavra não era para mim, mas eu peguei porque eu precisava.
Então eu vou liberar 4 palavras proféticas. Eu quero que você levante sua mão. Eu quero em um ato profético que você tome posse disso. Salomão foi um provedor. E o que Deus faz na vida de um provedor? Deus te dá além do que você pediu: riqueza, poder, e abaterá os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se é para você, toma posse disso aí agora. O que Deus faz na vida de um provedor, o que Deus fará na sua vida quando você decidir ser um provedor. Os 12 príncipes, os 12 simples homens de Israel, levanta sua mão e recebe a mesma bênção que eles receberam. Deus colocará um dos nomes dele sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, e você passará a ser provedor, Jiré, e se tornará a mão de Deus sobre a terra, e aonde você colocar as mãos, prosperará. Qualquer projeto terá sucesso. O que Deus faz na vida de um provedor, a viúva, o que Deus fez na vida dela, fará na sua vida. Levanta a tua mão e recebe isso. Deus vai morar na sua casa. Ele vai habitar na sua casa. Ele vai mudar para a sua casa. Não faltará, não haverá escassez. Você terá mais dinheiro em 2023 do que projetos, e você transbordará para o reino. Quarto e último, o que Deus fez na vida daquele povo de Filipenses, porque foi provedor de Paulo. Levanta a tua mão e creia. Se essa noite você decidir ser provedor, 2023, sua história será tão diferente que essa noite você não consegue acessar a dimensão do que Deus fará em 2023. O que Deus fez na igreja de Filipenses, fará na comunidade das nações. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades pessoais, profissionais, ministeriais, em glória, por meio de Cristo Jesus. Se essa palavra é para você, toma posse, celebra, se expressa, aplaude, dá um brado de vitória, faz alguma coisa, mas creia. Olha para mim, querido. Ser provedor não é para alguém que é rico, é para alguém que entende o princípio, é para quem entende o poder do sacrifício. Estenda a sua mão mais uma vez e diga: sacrifício é abrir mão de algo que me custa para alcançar algo maior ainda. Sacrifício, ele destrói o sofrimento, mas ele faz nascer um provedor. Ele faz nascer um provedor. Eu não tenho tempo para contar quando Deus me ensinou isso, há algumas décadas atrás, e eu me tornei provedor. Eu troquei o carro do meu pai a cada 2 anos, mais de 6 vezes. O plano de saúde, viagens em volta do mundo de executiva, para conhecer Israel, Dubai, e para os meus irmãos: pastor, é porque o senhor tinha? Não, muitas vezes eu dei
o que eu não tinha para gastar comigo e com a minha esposa. Deus me fez um homem muito, muito, muito próspero nessa terra. Eu tenho empresas, eu tinha antes de me tornar pastor, sou pastor há fevereiro vai fazer 25 anos. Eu tinha empresa antes, eu tenho hoje. Deus me prosperou de um jeito que eu passaria aqui um dia inteiro contando testemunhos. Porque todos os anos, no mês de dezembro, eu apresento no altar uma oferta de sacrifício pelos meus projetos do próximo ano. Todos os anos. Até que um dia, eu estava sentado na sacada do meu apartamento domingo à tarde. E faltava uma semana para o Natal. E eu pensando, o que eu vou oferecer esse ano ao meu Deus? Já levei carro, já levei todo o dinheiro da minha conta. Ah, pastor, então o senhor tinha? Não. Eu já levei R$2.500, que era todo o dinheiro da minha conta. Passei o Natal sem dinheiro, sem dar presente para minha esposa, para os meus filhos. A ceia de Natal bem simples, porque era tudo que eu tinha. Mas já levei Mercedes, que eu tinha 0 quilômetro. Mas naquela tarde eu estava sentado, pensando o que eu ia levar. E eu senti o Espírito de Deus me dizer, por que você faz isso? Eu disse, porque eu aprendi na tua palavra. E ele disse, por que você faz isso? Eu disse, porque eu creio. E ele disse, por que você faz isso? Eu disse, porque a tua palavra funciona na minha vida. E ele disse, por que você não ensina isso ao meu povo? Eu confesso, eu tinha vergonha de falar de dinheiro na igreja, porque eu era um homem, um empresário bem-sucedido. E eu tinha vergonha de falar e as pessoas acharem que eu estava pedindo dinheiro para mim. Naquele dia eu disse, a partir de hoje eu vou ensinar o povo. E a partir daquele dia eu comecei a ensinar. Nós nos tornamos uma das maiores igrejas que tem em Santa Catarina. Uma igreja influente como a CN é aqui em Brasília. Uma igreja próspera, proprietária do seu prédio. Estamos começando agora a construir um prédio de 7 andares. Vamos construir outro templo novo para 3.000 lugares. A gente já tem um de 3.000, vamos construir outro. Temos rádio. Nos tornamos uma igreja muito próspera, porque o povo é próspero. Escute o que eu vou te dizer. Deus mudou a minha história com essa palavra. Eu não só trouxe o sacrifício no altar, mas eu aceitei o chamado de ser provedor. Não há nada que me pede e que eu sinto paz de Deus, porque se eu não sinto paz de Deus, eu simplesmente digo não. Não há nada que me pede que eu não faça. Já viajei o mundo para ajudar pastores em outro lado do mundo, pagando a minha passagem, pagando o hotel, levando, fazendo. Porque Deus me fez um provedor. Provedor não é o que eu tenho, é o que eu sou. Mas isso foi destravado com o poder do sacrifício. Abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior. Quem tem um projeto muito grande para 2023, levanta a mão direita e diga eu. Ore comigo e diga, Deus, o Senhor sabe que nesses dias eu estou apresentando os meus projetos de 2023. Pai, eu creio nessa palavra. Eu abrirei mão de algo que me custa hoje para alcançar algo maior, que são esses projetos de 2023. Hoje eu levo um sacrifício nesse altar, em nome de Jesus. Olha para mim. Oferta é aquilo que você traz na igreja
todos os cultos. Dízimo é o 10%, ninguém dá mais, ninguém dá menos, tudo é igual. Sacrifício não. Sacrifício foi o que Davi fez quando o anjo da morte entrava em Jerusalém. Não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe. Põe preço nessa terra, põe preço nesse boi, põe preço em tudo isso, porque eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custa. Olha para mim, eu preciso dizer isso, eu sinto no meu coração. Pastor, por que eu tenho que levar dinheiro? Eu explico. O Talmud é o livro de regra dos judeus. E um dia, um jovem aprendiz diz ao rabino: Rabino, quando um homem mata o outro, ele deve morrer, olho por olho, dente por dente. Sim. Mas por que a lei está dizendo que o homem que não paga o salário do seu funcionário deve morrer? É exagero. Se ele matou, ele deve morrer, eu entendo. Mas se ele não pagou o salário do seu funcionário, ele deve morrer? É exagero. E o rabino disse, no Talmud está escrito isso: filho, o dono tem como sobreviver, mas o empregado não. Ele vende horas, dias da sua vida e troca vida por dinheiro. Se você não der o dinheiro dele, você roubou a vida dele, por isso deve morrer. Quando você coloca dinheiro no altar, você pegou parte do seu sangue, da sua vida, dos seus dias. Esse dinheiro custou horas, dias, meses, anos da sua vida, e você colocou sangue no altar. Foi o sacrifício que Deus fez, o sangue de Jesus, para poder te salvar, para poder liberar a graça sobre a terra. Então por isso o sacrifício atrai Deus, por isso Deus vem, porque você está dando sangue seu no altar. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? A profundidade do que eu estou dizendo? Olha para mim, escute isso. Essa noite nós não podemos sair do jeito que a gente está. Você tem projeto, você não vai fazer uma oferta, você vai trazer um sacrifício nesse altar.